Oi, gente. Vocês estão me vendo agora? Estão me vendo aqui? Luciano, convidei o Luciano aí. Aí, tá Pronto. me vendo? Nossa, é porque agora começou a cair uma chuva feia aqui. Nós também falamos demais, perdemos até a noção do tempo. Nossa, nossa, deixa eu ver que horas são. 11h15. Ah, mas que bom, que tava bom demais, né? Ah, a PS entrou aí. Então, Cláudio e Mari grande estão aí. pé, acho que estão. Mas enfim, meu amigo, eu acho que o papo era esse. Acho que eu encerro aí falando que a Graziele falou aí que a gente precisa hackear o sistema. Não sei se é bem o termo é esse, mas o que a gente precisa fazer é quebrar os ciclos, né? Eu acho que é, a gente entra nessa espiral de ciclos que se retroalimentam. Por exemplo, você está falando da solidão da pessoa lá em Paris. A solidão vem da solidão, porque você vê o que se faz com as pessoas hoje, é, tem um pouquinho mais de idade, né? As pessoas acham que nessas sociedades indígenas, sociedades que têm esse, esse olhar para a sabedoria ancestral, mas você nunca que você vai abandonar uma pessoa idosa, porque aquela pessoa é a fonte de sabedoria. Aquela pessoa é o Google. É aquela pessoa que você vai se aconselhar, perguntar, é o grande. E no final das contas, essa sociedade que a gente vive hoje, da solidão, as pessoas, todo mundo acha que pode ser feliz sozinho, bem sozinho, e solidão gera solidão. E aí, voltando para os ciclos, tem para mim o ciclo muito importante que precisa ser quebrado, e aí a conexão com a natureza ela quebra esse ciclo, que é o ciclo que gera todos esses problemas, que é a crise da biodiversidade, a crise climática, a crise hídrica, enfim. E, e a conexão com a natureza está na raiz disso, porque é, é, falta de conexão com a natureza gera menos natureza, porque menos pessoas se importam. Então, se você tem menos natureza, você tem menos oportunidade ainda das pessoas terem contato com a natureza. Isso gera ainda mais desconexão com a natureza. Ou seja, é um ciclo que o que a gente tem que fazer? E é muito simples, a gente sabe o que a gente tem que fazer. A gente tem que quebrar o ciclo colocando as pessoas em contato com a natureza. Mais pessoas em contato com a natureza, seja passarinhando, seja pedalando, mergulhando, enfim, mais pessoas em contato com a natureza vai gerar mais pessoas preocupadas com a natureza, o que vai gerar mais natureza. E isso é tão óbvio, isso é tão, mas não óbvio pejorativo assim, seu burro, como é que você não percebe isso? É óbvio, eu falando isso para mim hoje, que é uma coisa que eu queria ter falado para o Luciano de 10, 15 anos atrás. Eu queria muito tempo antes estar preocupado com essa questão da conexão entre pessoas e natureza. Esse é o caminho de tudo que eu tenho lido, tudo que eu tenho, cara, o caminho para o mundo melhor, e aí não é um mundo melhor para a natureza, é um mundo melhor para a gente e para a natureza também, é essa questão da conexão com a natureza. E por que é óbvio? Porque, gente, se você sair andando aí pelo Rio, São Paulo, onde quer que vocês estejam, para uma pessoa aleatória na rua e falar assim, cara, você me dá R$ 50 para um projeto Baleia Azul? Quê? Não, R$ 50 para o projeto Baleia Azul aqui, você não quer contribuir com o projeto Baleia Azul? Não, 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 não tô com tempo para isso não, cara, valeu, tchau. É, é, pega essa pessoa, qualquer pessoa, bota essa pessoa num barco, ela não precisa nem ver a baleia, tá? Faz ela ver o burrifo da baleia.
Ela pode não dar dinheiro, não é questão monetária, ela pode não dar dinheiro, ela vai dar tempo, vai dar voluntariado, vai dar atenção, vai sair por aí falando sobre a baleia, enfim. Faz todo sentido do mundo isso é muito óbvio. Infelizmente, a gente não pode levar todas as pessoas para ver baleia, mas a gente pode levar todas as pessoas para ver passarinho. Os passarinhos estão aí, estão em todos os lugares. E é por isso que eu acho que a observação de aves é a desculpa perfeita para a gente conectar as pessoas com a natureza, seja dentro da escala, do contexto que for. Para mim, é uma das vacinas. Igual tem AstraZeneca, Pfizer e as outras vacinas aí, acho que a gente tem observação de aves, hortas orgânicas, a pessoa ter seu sítiozinho, a pessoa ir pescar até, enfim, pesca esportiva, uma coisa que super conecta as pessoas com a natureza. Então tem diferentes vacinas aí para esse problema, que é o problema maior de todos, que é a desconexão entre pessoas e natureza, e é o que colocou a gente nessa situação muito ruim, mas da onde a gente vai sair? Não é um discurso esperançoso. Gente, a gente está muito melhor do que há 30 anos atrás, em termos de percepção. A situação do meio ambiente está muito pior, mas em termos da percepção disso, a gente está muito melhor. Uma conversa dessa minha com o Henrique aqui, há 20 anos atrás, cara, bando louco, povo doido, esse povo de universidade não tem que fazer não, cara, olha isso. Enfim, eu acho que a percepção está mudando, né? E é isso, queria agradecer muito pelo convite, dizer que foi um prazer enorme estar aqui. Conte comigo sempre que vocês acharem que eu posso contribuir, vocês acharem que eu posso contribuir de alguma forma. E só tem uma coisa que eu gosto mais do que estar no mato atrás de bicho, é conversar com as pessoas sobre mato e bicho. Porque eu sei que isso vai fazer com que tenha mais mato para eu ir para o mato atrás de bicho. Exatamente. Ô, Lu, só responder aqui antes da gente despedir, só responder aqui uma pergunta que a Cláudia fez, né? Sobre a minha opinião, sobre o que faz ou fez as pessoas perderem a conexão com a natureza. E essa é uma pergunta muito interessante. Na verdade, assim, eu fico queimando neurônio para ler, estudar, e tem várias explicações. Na verdade, tem gente que estuda isso, tem, né, historiadores que pensam sobre essa relação homem-natureza, tem livros publicados, né? Então, a gente pode pensar em várias respostas e em vários momentos, porque isso foi construído não de uma hora para outra, né? Mas, mais recentemente, né, dos últimos 50 anos, 60 anos, 70 anos, essa desconexão aumentou muito, né? Pelo que a gente está entendendo, essa desconexão aumentou muito nos últimos 50, 60 anos, né? Então, ela aumenta em como? Né? Ela aumenta no sentido em que as cidades crescem, né? Mais pessoas vão morar na cidade e, ok, isso é bom. A cidade é boa, a cidade tem emprego, a cidade tem conforto, a cidade tem recursos, né? Tem cinema, tem arte, tem cultura, tem pessoas, né? Só que, Cláudia, na minha visão, o que acontece? Existem momentos importantes para essa desconexão, mas o que vem existindo não é de hoje, e aí vai além desses 50 anos, 60 anos, é uma construção, e tem várias explicações para isso, várias razões para isso, antes da gente ficar dizendo que o homem é mau, ou que... Existe uma construção de uma ideia de que o homem é separado do resto. Essa ideia é muito antiga. Essa ideia é muito antiga. E ela foi avançando. Só que a impressão que eu tenho é que, como o homem, as pessoas ainda estavam conectadas, né? Então, muita gente ainda tinha, até relativamente pouco tempo, muita gente ainda tinha um sítio, muita gente ainda tinha um parente que vivia de agricultura, ou que vivia de pecuária, ou que tinha um sítiozinho, ou que vivia numa cidade pequena. Às vezes não tinha nenhuma atividade, o cara vivia na cidade pequena, então a natureza estava colada nele, né? Eu conheço algumas pessoas, a avó Di, né, que era uma querida que faleceu há pouco tempo, com 100 anos, era uma professora primária
que vivia numa cidadezinha no interior de Minas, com a natureza cercando a casa dela. Então, ela não era bióloga, ela não era agricultora, ela não era fazendeira, ela era uma professora de escola que vivia numa cidadezinha que tinha lobo-guará, que de vez em quando batia uma cascavel na casa dela, e que entrava no mato para colher fruta, e que plantava. Então, recentemente, as pessoas de fato saíram de vez da natureza, ou grande parte das pessoas, e usaram, né? E estão acreditando, começaram a acreditar nessa construção, que não é de hoje, é mais antiga, de que o homem é realmente diferente do resto. De que existe o homem e o resto. E aí é interessante que é o resto mesmo, né? No resto entra tudo. Entra bicho, entra planta, entra bactéria, entra tudo. Entra tudo. Tem os bichinhos que a gente acha mais bonitinho, né? Tem o panda e tal, mas é o homem e o resto. É o homem e o resto. Entra rio, entra montanha. É como se existisse uma entidade chamada homem que fosse separada do resto. E aí, só complementando, né, o que o Luciano falou, é lógico que a gente estaria solitário, né? A solidão que a gente percebe em pessoas, né? Nas pessoas idosas e tal, e não só idosos, né? É a solidão da própria humanidade. A humanidade ficou solitária no momento em que ela falou: não, eu não pertenço a isso, vocês não são meus companheiros, vocês não são meus parentes, vocês não são... Eu sou diferente. Então, beleza, ótimo. Você é diferente, você é melhor, você não faz parte disso, ok. O que aconteceu com a própria humanidade? Solidão, tristeza, né? Toda essa alegria que a gente está falando aqui, que não é só a nossa alegria, né? Volto a dizer, a alegria dos biólogos. Não, a alegria das pessoas que a gente está levando para o mato para ver bicho, né? Que nem observadores de aves eram. Nem observadores de aves eram. Foram pela primeira vez e já se emocionaram. Essa primeira ida delas, elas já se emocionaram. Porque é como se tivesse acendido alguma coisa ali dentro delas. Reacendido, né, Lu? Reacendeu, não acendeu, reacendeu uma coisa de... Ai, como eu gosto disso, como eu me sinto bem nesse lugar. Eu costumo dizer que todo mundo nasce biólogo, algumas pessoas escolhem fazer biologia. Mas esse encantamento, esse interesse pela natureza, cara, isso é inerente de qualquer criança. A criança, ela vê o besouro, ela vai, a gente que quer, não bota a mão nisso, não faz isso, não, o bicho é mau, o bicho, cara, e não é. A gente fala de felicidade, é inegável que a felicidade de uma criança indígena é muito maior que a felicidade de uma criança de uma cidade. Ela cresce naquele meio ali, né? E dentro disso que você estava falando, aí dessa separação, tem um outro processo que é importantíssimo para a gente declarar guerra a alguma coisa, para a gente conquistar alguma coisa. A primeira coisa que tem que ser feita é mostrar que aquilo não é a gente, que aquilo é outra coisa e que a gente é uma coisa completamente diferente daquilo. Então, por isso a gente pode destruir aquilo, por isso a gente pode poluir aquilo, por isso a gente pode degradar aquilo. Uma comunidade, se você for ver nessas cidades que tem grandes empreendimentos de hidrelétrica, que você tem a necessidade dos fóruns, né, para se discutir qual que é o empreendimento dessa hidrelétrica da cidade, qual que é o empreendimento, qual que é o impacto disso tudo, que são essas consultas públicas que a gente chama, né? Eu já participei de várias, como biólogo, como consultor, e é nítido. As pessoas que estão nesses lugares e moram na beira do rio e vivem do rio e têm o rio como espaço de lazer, elas se posicionam contra a esses empreendimentos. Não há vantagem financeira no mundo que desconecte uma pessoa que gosta do rio, que vive do rio, ela não aceita aquilo. Quem está nessas consultas públicas e é a população local que permite que essas coisas aconteçam, é a pessoa que está separada, é a pessoa que está na cidade. E, de novo, estar na cidade não é ruim. O ruim é estar na cidade e não ter a visão do que tem fora da cidade. E os promotores... E dentro da cidade também, né, Lu? E dentro, isso, dentro da cidade também vida. A cidade também está tem cheio, vida. concordo. Né? São Paulo tem muita, né? Tem área verde pra caramba, Rio tem área verde pra caramba.
né? Então, eu acho que passa por aí. Eu acho que. Mas para mim, a mensagem que fica de tudo isso, e que eu era muito angustiado com isso há uns 5, 10 anos atrás, é que, cara, na minha cabeça, assim, tudo está perdido. Já era. Não tem o que fazer. Acabou. E hoje eu tenho uma percepção completamente diferente. Enquanto eu falo pra vocês, eu sei qual é a vacina. Ok, tudo pode ser se perder, mas eu tenho uma coisa para lutar, eu tenho uma coisa para promover, e a minha razão de existir como profissional e também como pessoa, que é uma coisa que acho que é legal, essa maioria dos biólogos, é que, na verdade, o ser humano e o profissional se confunde, né? Porque a gente estuda o que a gente. Quando a gente está trabalhando, a gente está no meio do mato atrás de bicho, lógico, fazendo relatório, planilhando, fazendo gráfico, publicando artigo também. Mas quando a gente tem esse momento livre, a gente está no mato. Então, eu acho que passa exatamente por aí, né? Existe uma cura, existe uma solução. E eu, na minha cabeça, é claro para mim, eu vou, até o final da minha carreira, no final da minha existência como ser humano, eu vou estar por aí promovendo essa cura, porque eu acho que é o que vai ter chance de mudar a situação. E é muito diferente de antes, que a gente estava, tudo vai acabar. Mas eu acho que depende mesmo, né? Passa por um processo. A ficha, a grande ficha, né, do que a gente está fazendo com o planeta, ele caiu muito recentemente, né? Até 10 anos atrás a gente estava falando das gerações futuras, gerações futuras. O próprio conceito de desenvolvimento sustentável, que para mim é muito ruim o conceito de desenvolvimento sustentável, que garantir que as gerações futuras tenham acesso. Não, tem que garantir as gerações do presente também, óbvio. Sem a geração do presente, a geração do futuro não vai ter. Mas eu acho que esse negócio de jogar a bucha para frente, as gerações futuras, quem vier, não. O negócio, o problema é aqui com a gente agora, a gente tem a solução. E a solução é levar as pessoas para a natureza. Ô Lu, e só complementando isso que você está falando, tem uma coisa que eu acho que é muito importante, que essa ideia de salvar a humanidade, ou salvar o mundo, ou salvar seja o que for. E aí acho que a gente começou a live falando sobre isso, né? A questão do coletivo e do individual. Antes de tudo, essa coisa da esperança de um mundo melhor, quando a gente entra nesse processo, cada pessoa daquela que entra no mato e descobre os bichos, descobre as plantas e que começa a refazer essa relação, aquela pessoa fica feliz. Então ninguém salvou o mundo, mas você começou a se salvar. Você começou a se salvar. Você começa a sair de um processo de solidão, de depressão, de tristeza, de incredulidade, para um processo. Os budistas falam muito sobre isso. Falam assim, você acordou triste, abre a janela, porque o girassol está sorrindo por você. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Assim, tá, muito... é lindo mesmo. O que significa o girassol está sorrindo por você? Significa que, se olha, eu estou triste, mas eu estou num contexto, eu faço parte, eu tenho irmãos e irmãs, eu tenho companheiros, eu tenho parceiros, eu estou vivendo num mundo cheio de entes, né, de entidades que são meus companheiros, minhas companheiras. Então, quando eu olho para o girassol, né, ele está sorrindo. O budismo usa muito disso, né, dessas imagens, das metáforas e das coisas. Ele está lindo. Eu estou triste, mas ele está lindo. Então, quando a gente recomeça esse processo, né, a gente começa a olhar para o mundo lá fora e ver como ele é bonito, como ele é lindo, e começa a me salvar. Eu começo a me E a gente salvar. a gente dá chance para as pessoas serem parte da solução, não só parte do problema. Sim. Todo mundo hoje se percebe como parte do problema. Você é o problema, o ser humano. Cara, mas a gente pode ser parte da solução. E quando a pessoa ela dá esse passo, já no sentido, a gente se torna esse passo parte da solução, né? E se sentir parte da solução, hoje em dia, é não só confortador, como é desesperadamente necessário. Conversando com um grande jornalista amigo meu, ele sempre falava que notícia ruim, ela vende, mas ela não engaja. Então, a gente precisa engajar as pessoas, não precisa lamentar, revoltar, a gente precisa engajar as pessoas, porque de notícia ruim já está cheio, né? Então, precisa fazer com que as pessoas se sintam parte da solução, não só que sejam parte do problema, né?
E é isso, a notícia ruim, esse mundo feio, ele também, o mundo só feio é uma mentira. O mundo só feio é mentira. Porque é isso, a gente está vendo que o mundo só feio. Só feio. Quando você lê jornal, quando você está conectado, você está vendo um mundo só feio. Né? Isso é mentira. Da mesma maneira que dentro da gente, né, existe o sofrimento? Existe. O sofrimento é humano, é uma característica do ser humano. Mas existe alegria, existe felicidade. Né? Não existe só tristeza. Isso é uma invenção. Aí é doença. Você falou em doença, né? Se você está só triste, isso é doença. Isso é doença. Né? Mas ser saudável é só alegria? Não. Não é, a gente Não, sabe disso. Então, assim, a gente vê um mundo só feio. O Krenak fala sobre isso, né? O fim do mundo. Mas o mundo está aí, gente. O mundo está aí. Não vamos ficar nessa, o fim do mundo, o fim do mundo, o fim do mundo. O mundo está aqui. O mundo está aqui agora. Os rios ainda estão aqui, as florestas ainda estão aqui, a gente ainda está aqui. Então, é perfeita a tua fala, porque a gente está vendo um mundo só feio. E o mundo bonito existe. Só que a gente não está vendo. Acho que é disso tudo que a gente está falando hoje aqui. Né? Esse mundo lindo. Então é isso. Não é uma conversão, não vamos converter as pessoas, todo mundo vai ver passarinho. A questão é, qualquer pessoa, quando vê um passarinho colorido, fica feliz. E não é só passarinho, é o girassol, é a floresta, é o rio, é o sol, é o sol. Nós não vemos mais na cidade o sol nascer, o sol se pôr. Outro dia eu estava brincando, botei uma coisa no Instagram e me caiu uma ficha assim. Eu falei, cara, a Terra é tão bonita, o planeta Terra é tão bonito e tão maravilhoso e tão generoso que até a vista da Terra é bonita. A Terra é linda e eu ainda vejo a Lua, ainda vejo o Sol. Então, o Sol se pondo é a coisa mais linda. A vista da Terra é linda. A Terra é tão linda e a vista da Terra é linda. E a gente está nessa de que é tudo horrível, de que tudo já acabou. Não acabou. Não acabou. não. Isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Então, assim, acho que para a gente fechar, né? Senão a gente vai ficar aqui para sempre. É isso. Eu acho que a gente está falando não é de esperança, não é de salvar a humanidade, não é de salvar o mundo. Até está falando. Mas a gente está falando primeiro em salvar cada um de nós. Porque eu acho que cada um de nós está triste, está solitário, está sem esperança no sentido de não ver o amanhã, né? Está deprimido. Então, assim, são características da sociedade moderna, né? Depressão, solidão, estresse, agressividade, né? A gente está vivendo num momento de muita agressividade, né? Você vê que, assim, as atitudes que são tomadas são de ódio, né? E você brinca muito com isso, né? Assim, mesmo você põe alguma coisa no Instagram assim, você está lá vendo passarinho, um homem vendo um passarinho, não quer guerra com ninguém. É isso. Se você está vendo um mundo bonito, não estou dizendo que não tem mais problema, não é óbvio que não. A humanidade tem Não, seus problemas. ninguém aqui está falando do mundo de Poliana, a gente está defendendo o mundo de não Darth Vader, né? Não é tudo que é ruim, né? É isso, é isso, é isso. Esse mundo do ódio, esse mundo da raiva, na verdade é o mundo do medo, né? Essas pessoas que têm muito ódio, na verdade elas têm muito medo, né? Elas estão sempre competindo. Então é isso. O que a gente está falando aqui agora é de que a gente está percebendo, a gente e muita gente, acho que todo mundo que está aqui, o que a gente está percebendo agora é que existe uma cegueira de fato, quando não precisava. Quando na verdade ainda existe um mundo lindo lá fora. E é isso que a gente acha que a gente está fazendo, né? Convidando as pessoas. Vamos lá, não é Marte, não. E nem é amanhã. É agora e é aqui. Mas lá na Amazônia, né? Muito legal. Quem tem dinheiro vai. Não é Marte, nem é a Amazônia. É aqui atrás de casa. É na janela, na tua janela, né? É no quintal da tua casa, se você tiver quintal. Se você não tiver, é na horta comunitária. É Na disso que a gente praça da está falando. esquina. Na praça da esquina, no parque, né? É disso que a gente está falando. Na cidade, em qualquer lugar. É uma mudança de concepção. É uma mudança de Exatamente. concepção. Na verdade, é voltar, né? Como o Krenak fala, né? O futuro é ancestral. Né? É lindo isso, né? O futuro ancestral é maravilhoso. Vai ter futuro? Vai, se a gente voltar. Se a gente continuar nessa caminhada, para a gente não vai ter futuro, né?
Nem presente, né? Na verdade, não vai ter futuro porque não está tendo presente, né? É isso. Querido, Concordo. muito obrigado, super obrigado por aceitar o convite. Mariana e Cláudia, super obrigado por organizar essa conversa maravilhosa. Muito bom. Muito obrigado por todo mundo que está aí também. Muito bom. Obrigadão, gente. Obrigado enorme. Contem comigo para conversar, para falar, para ajudar, para pegar na mão, para ir atrás da solução. Tô vendo que tá entrando um monte de gente aí. A Cláudia e Mariana falaram que a live vai ficar gravada. Foi um baita papo ótimo aqui. Eu acho que esse papo faz bem para muita gente. Vai além de trazer esperança, acho que traz solução. Então, quem está entrando aí agora e não conseguiu acompanhar desde o começo, dá uma olhada depois lá que vai ficar gravado. E muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mesmo. Adorei estar aqui. Abraço para todos vocês. Valeu, querido. Obrigado. Beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Mari. Tchau, Cláudia. Obrigado. Um beijo.